Oi gurias, tudo bom? Hoje então a gente vai gravar um tutorial de uma maquiagem bem rápida e prática para usar no dia a dia, tá? Então essa maquiagem é basicamente a que eu uso sempre, tá? Eu uso para trabalhar, se eu tiver que sair, quando eu vou viajar, é essa maquiagem que eu uso. E aí todos esses produtos que eu vou usar são os produtos que eu carrego na minha necessaire. Então se eu precisar fazer maquiagem, eu tenho tudo comigo, tá? Então eu vou ensinar, é bem rápido e prático mesmo. Eu já fiz toda a minha pele, tá? Eu apliquei o BB Cream da L'Oreal, esse no tom claro, tá? Eu apliquei com um pincelzinho de base mesmo, faço movimentos circulares, aplico um pouquinho na mão e faço movimentos circulares. Eu já fiz toda a pele, porque um olho eu já deixei pronto, tá? Pra ficar mais rápido. Então esse olho eu já fiz todo ele e já passei o corretivo. Agora eu vou fazer esse lado aqui com vocês, tá? Então a primeira coisa que eu faço é sempre corrigir a sobrancelha. Tá? Que eu tenho a sobrancelha bem falhada, então eu dou uma escovadinha nela e vou corrigir. Eu tô usando agora pra corrigir a minha sobrancelha a sombra chocolate da Panvel, que ela é uma sombra bem baratinha, acho que eu paguei em torno de R$8, R$7,95 se eu não me engano. E ela é bem boa mesmo a pigmentação dela, dura super bem assim na pele, então eu tô usando ela, tá? Então eu tô usando essa sombra, tá? Eu usava antes uma da L'Oreal, mas aquela lá, como eu sei que é um pouquinho difícil de achar, então eu vou substituir por essa aqui, que é quase o mesmo tom. Então eu corrijo a sobrancelha com esse pincelzinho que é da Contém Grama. Que ele é um pincel chanfrado, mas ele não é nem muito fino e nem muito grossinho, assim, é o tamanho exato para pintar a sobrancelha. Então eu só dou uma suavizada nesse cantinho interno da sobrancelha. E aí vou corrigindo ela com o outro lado. Porque eu tenho uma sobrancelha que é bem mais baixa. Corrigida a sobrancelha, então eu vou passar a sombra, tá? A sombra que eu vou usar é uma da Maybelline, a Color Tattoo, que é uma sombra que ela promete ficar 24 horas no olho. E ela fica 24 horas no olho mesmo, tá? Você pode aplicar ela e à noite ela ainda vai estar no mesmo lugar. Então eu vou usar essa cor aqui, que é um tomzinho de bronzer, ó. Que é uma cor que combina com praticamente qualquer tom de pele e ela fica bem bonita, tá? Então eu vou aplicar ela em toda a pálpebra. Eu aplico com o dedo mesmo, porque ela é bem cremosinha. Então eu aplico dando batidinhas, só na pálpebra móvel. E aí eu vou escurecer o cantinho externo e a pálpebra com aquela mesma sombra da Panvel, que eu usei para fazer a correção da sobrancelha. Então eu aplico aqui no cantinho. Eu vou aplicar com a esponjinha que veio no kit mesmo. Ele vem, a sombra vem com um espelhinho e uma esponjinha embaixo. Então eu vou aplicar com esse aqui mesmo, pra mostrar como dá pra fazer com que vocês tenham aí. Pra fazer o côncavo, eu sempre gosto de usar um pincel, tá? Mas dá pra fazer com a esponjinha também. Só que com o pincel o efeito fica um pouco mais suave. Então, acho que vale a pena investir num pincelzinho de côncavo. O pincel de côncavo que eu uso é esse aqui. Esse aqui é da Elf, mas pode ser qualquer um da Macrylan. Eles são bem fáceis de achar e são bem baratinhos. Eu só dou uma... Faço de leve, só pra não ficar muito marcado. Se tu não gosta de fazer aqui em cima no côncavo, tu pode passar só na pálpebra móvel, um marronzinho. Mas eu gosto sempre de subir a sombra um pouquinho, tá? E aí com esse pincel a gente tira a marcação. Se você quiser, ou se você tiver, dá pra iluminar abaixo da sobrancelha com uma sombrinha clara, tá?
Eu vou usar uma também que é da mesma linha da Panvel, é a Marshmallow, é essa cor aqui. Uma corzinha bem iluminadora, tá? Eu vou usar ela um pouquinho abaixo da sobrancelha, bem pouquinho mesmo. Passa com um pincelzinho, com a esponjinha que veio. E aí dá uma espalhadinha, assim, pra não ficar muito marcado. Como é uma maquiagem pro dia, eu já não gosto que fique muito marcado, mas ele acaba dando uma diferença se passa um tom um pouquinho mais claro, tá? Eu não vou usar delineador, mas eu vou usar um lápis. Eu gosto desse lápis toque de natureza, tá? Pra mim é um dos melhores lápis que tem. E o valor dele é bem acessível, acho que deve estar em torno de 20, 30 reais, eu acho que é. E ele é bem preto, tá? Então se tu passar ele aqui em cima, onde tem a sombra, ele vai fixar, que nem se fosse um delineador em gel. Então eu passo só da metade pro final. E não faço puxadinho, eu vou só até onde termina o olho mesmo, tá? Se tu quiser fazer um puxadinho, pode fazer. Ou se tu tiver o pincel, o delineador em caneta, também aí dá pra passar. Mas eu gosto de aplicar só da metade pro final, porque eu acho que ele fica suave e não aparece que tu tá com tanto lápis assim em cima. E aí a máscara de cílios. Eu vou usar essa aqui da Essence, mas pode usar qualquer uma que tu tiver em casa, tá? Essa aqui é de volume, mas eu gosto de usar aquelas da Colossal também, da Maybelline também, eu acho que elas são muito boas. Então, na máscara de cílios aí a gente tem que aplicar várias vezes. Principalmente assim, que eu não tenho muitos cílios, então eu tenho que aplicar bastante, tá? Quando eu faço maquiagem, normalmente eu aplico 2 tipos de rímel, mas como eu vou usar só esse aqui que tá na minha necessaire mesmo, que é o que eu carrego, aí eu aplico um só pro dia a dia. Então esse aqui a gente tem que passar várias vezes. Eu vou aplicar aquela sombrinha marrom que a gente fez o côncavo com o mesmo pincel de sobrancelha, tá? Eu vou aplicar bem pouquinho logo aqui nos cílios abaixo, ó. Eu não vou passar lápis na linha d'água, tá? Então eu só dou uma escurecidinha aqui embaixo pra dar um contorno maior pro olho. Então eu também passo da metade pro final, não passo em todo ele, e aí aplico a máscara de cílios, tá? Quando eu passo embaixo, eu normalmente dou uma limpadinha, assim, pra não ficar muito produto e a gente acaba borrando. E aí eu aplico abaixo. Bem pouquinho. E aí eu sempre gosto de passar um corretivo, tá? Porque eu acabo tendo olheira, então eu gosto de passar um corretivo bem pouquinho em formato de triângulo. Eu vou usar esse corretivo líquido da Tracta, que ele é muito bom também, ele deve custar em torno de 30 reais, eu acho. O meu é na cor médio, só que ele só tem 2 cores, ele tem o claro e o médio. E o meu é na cor médio e assim ele fica um pouquinho mais claro do que o meu tom. E aí ele já dá uma iluminada também. Então eu gosto de passar ele, eu dou leves batidinhas, ó. Esse corretivo tem que tomar cuidado porque ele é bem cremoso e ele não seca muito bem na pele. Então se tu passar demais, ele vai ficar com aspecto molhado, assim. Então tem que passar bem pouquinho. E aí se por um acaso tu der uma borradinha ali no côncavo com a sombra, tu vai dar uma limpadinha. Que ele já ajuda a corrigir, tá? E aí tu passa o corretivo também em algum outro ponto da tua pele, tá? Em volta do nariz, ou alguma manchinha de espinha, no cantinho da boca.
algum que tu tem alguma manchinha, daí tu já pode pegar e passar o corretivo. Eu gosto de fazer também o contorno, um pouquinho do contorno da bochecha, tá? Eu vou usar esse pó bronzeador da Mary Kay, tá? Esse aqui é uma cor média. Também que ele é bem clarinho, ele fica bem suave, pelo menos pro meu tom de pele ele fica bem suave, tá? Então eu passo um pouquinho bem abaixo, aqui assim, abaixo da maçã. Esse aqui dá pra passar bastante porque ele não fica marcado. E aí, se tu quiser, dá pra passar também um blush, tá? Se tu só tiver um pó bronzeador, também dá pra deixar só o pó bronzeador. Eu gosto de aplicar blush junto. Eu usava um da Vult, que é um que eu gosto, que é o que eu deixava sempre dentro da minha bolsa. Mas ele acabou quebrando esse final de semana e eu tive que jogar fora. Então eu vou usar esse aqui, que é o Lovejoy da MAC. É um blush mineral. Bem pouquinho, porque esse blush é bem pigmentado. Pra não ficar muito marcado também. Ele fica um tomzinho bem suave. Passo um pouquinho assim no nariz. Só dou uma espalhadinha bem aqui. Nos lábios, normalmente eu uso ou um batom clarinho ou um lip balm, alguma coisa assim, tá? Então hoje eu vou usar esse da Baby Lips, da Maybelline. Esse aqui é uma das cores que eu tenho que fica um pouquinho mais forte na minha boca, então eu gosto de usar. Então eu passo ele, que ele já é bem hidratante e ele não fica muito marcado. Mas aí tu passa o batom que tu tem preferência. E tá pronta a maquiagem. Ela é bem rápida mesmo de fazer, eu acho que eu faço ela em torno de 10 minutinhos no rosto todo, assim. Porque como eu já carrego todos os produtos da minha necessaire, então eu só pego, abro a necessaire e consigo fazer ela bem rapidinha mesmo. E aí os produtos vai substituindo com o que tu tem em casa. Eu fiz aqui uma adaptação com alguns produtos bem baratinhos e que tu consegue encontrar em qualquer farmácia. Tá? Que tem algumas coisas que eu carrego na minha necessaire que é um pouquinho mais difícil de encontrar. Então, acho que basicamente esses produtos aqui vocês encontram super fácil, tá? E vale a pena, assim, eu acho que investir nesses produtos básicos pra usar no dia a dia, porque às vezes se tu precisa ir numa festa, tu consegue fazer uma adaptação só usando esses produtos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje era isso e até o próximo vídeo. Tchau!